Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 10, do verso 1 ao verso 12, que vai estar falando de los 70, missão de los 70. Amém? Retomamos então o estudo do livro de Lucas, no capítulo 10. Teníamos aí um intervalo, uma pausa, pero agora retornamos ao local de culto no dia jueves, então vamos estar fazendo isso. Seguimos adelante. Lucas 10, verso 1 ao verso 12. Missão de los 70. Dijo assim a palavra do Senhor. Depois disto, o Senhor escorreu também a outros 72, e los enviou de dois em dois delante de ele, a todos os pueblos e lugares adonde ele pensava ir. Lhes dijo: La mies es mucha, pero son poucos los obreros. Por isso pedile ao dueño de la mies para que mande obreros a su mies. Poneos em marcha, eu os envio como cordeiros em meio de lobos. Não lleveis monedero, zurrón, nem calçado, e não os detengáis também a saludar a nadie en el camino. Quando entreis em alguma casa, dizei primeiro, paz a esta casa. Se los que vivem allí são gente de paz, la paz de vuestro saludo quedará com eles. Se não lo são, la paz se volverá a vosotros. Quedai-os em la mesma casa, comendo e bebendo de lo que tenham, porque el que trabaja tem direito a su salário. Não vayáis de casa em casa. Quando chegueis a um pueblo donde se os receba, com agrado, comei o que ofereçam, curai os enfermos que haja nele, e anunciai: o reino de Deus está cerca de vosotros. Pero se entrais em um pueblo donde se nieguem a receberos, recorrei sus calles, dizendo: hasta el povo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos los sacudimos contra vosotros. Sin embargo, sabei que o reino de Deus já está cerca. Os digo que, no dia do juízo, os habitantes de Sodoma serão tratados com mais clemência que os de esse pueblo. Amém? Amados, aqui estamos estudando a parte do envio de los 70. Jesus estava agora enviando em pareja 35 parejas para estar aí evangelizando as cidades que ele ia depois. E era interessante que pensamos sempre que Jesus só teria 12 discípulos, não? Mas Jesus tinha muito mais. Tinha esse grupo de 12 que era mais cerca do Senhor, tinha mais intimidade com o Senhor. E também desse núcleo de 12, tinha 3 que era um mais cercano, mais cerca da amistade, o relacionamento com o Senhor Jesus. Já conhecemos, não? Pedro, Santiago e João. Pero aqui entendemos que esses 70 não eram pessoas ilustres, pessoa que tinha doutorado, letrado, capacitação sobrenatural, eram pessoas comuns que estavam dependendo da graça e do Espírito Santo, assim como tu e eu. Necessitamos da graça de Deus, esse favor imerecido. Se estamos vivos hoje, é por la graça de Deus. Necessitamos do Espírito Santo sendo derramado sobre nossa vida para nos capacitar para vencer cada batalha diária. Amém? Então, se vamos aí já nesse primeiro verso, né? Esse primeiro verso que abre depois dessas coisas, que coisas são? Passou aí muitas coisas, que é a peleia de los hermanos Jacobo e Santiago, querendo ser o maior, né? Aqueles discípulos que queriam seguir Jesus, pero não queria deixar as coisas, não queria renunciar, ponia Jesus sempre em plano de segundo plano, pero agora Jesus está designando e enviando 70, né? E essas pessoas que estão aqui deveriam estar respeitando o quê? Depois dessas coisas, designou também os 70, né? E tem algumas versões que falam 72, conforme essa que acabamos de ler, a versão, a palavra, a Bíblia.
pero volvemos a Reina Valera. Então, se aqui entendemos essa parte dos discípulos que necessitavam da capacitação divina. Não somente estava bajo a autoridade do Senhor, pero também necessitava do Espírito Santo instrumentalizando, capacitando e dando vigor e dando força, dando sabedoria, abrindo as portas para poder estar fazendo a vontade de Deus. Pero esse número 70 era simbólico para os judeus. Era um número dos 70 ancianos que Moisés pôs ali para estar ajudando ele, para estar administrando e conduzindo seu povo naquela tarefa que ele estava ali de conduzir o povo de Israel no Egito. Outro número de 70 era composto o Sanedrim, que era ali o tribunal dos judeus, o conselho para estar ali aconselhando as coisas religiosas. Então, esse número 70 sempre está aí. Também se creia que os 70, da tradução do Antigo Testamento no grego, que é Septuaginta, 70 pessoas que estiveram ali escrevendo e fazendo a tradução do Antigo Testamento em grego. E por último, o número 70, como Lucas tinha uma visão universalista, pensava que o número 70 era de 70 nações que tinha neste então. Então, o número 70 está aí, não? Rodeando e tendo aí um certo respeito do judeu. Volvemos aqui ao versículo de número 2. Ele dizia: la mies a la verdad es mucha, mas os obreiros poucos. Aqui entendemos que hasta hoje temos muitas e muitas cidades, por exemplo, aqui em Espanha, para estar alcançando. E no mundo há muito campo para poder estar sendo alcançado. Pero poucos são os obreiros. Poucos são os obreiros que se dispõem, poucos são os obreiros que querem pagar o preço. Então, se aqui temos já também a resposta, a receita, a conduta. Primeiro, antes de orar para alcançar alguém, também necessitamos orar para que as pessoas que já são salvas se levantem para estar predicando o Evangelho, porque aqui o Senhor está orientando, né? Poucos são os obreiros, la tarefa é muita, portanto, rogai ao Senhor de la mies, para quê? Para que envie obreiros a su mies. Então, a resposta será a oração. Devemos estar orando, pero mientras não chegam os obreiros, devemos estar aí trabalhando com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Então, antes de orar pelos inconversos, devemos orar também por aqueles que se interessem para estar alcançando outras pessoas para Cristo, porque o que está ocorrendo em nossa vida agora é o que está Jesus anunciando que Ele está regressando. Guerra, rumores de guerra, parece repetitivo, mas o que está ocorrendo, as plagas, as epidemias, terremotos, tudo isso está ocorrendo, dizendo que o Senhor está volvendo. E também entendemos aqui que o serviço cristiano não há desemprego, tem espaço para todos. Tem espaço, tem oportunidade para que todos estejam ponendo seu granito de arena. Seja auxiliar de trabalho, seja pregador, seja para limpar a igreja, seja para estar entregando folheto, seja para estar visitando os enfermos no hospital. Tudo temos aí na frente e realmente, como no tempo de Jesus, hoje sigue o mesmo. La mies es mucha, poucos são os obreiros. Amém? No verso 3, agora encontramos aí ide. É aqui que eu os envio como cordeiros em meio de lobos. Aqui, a imagem do cordeiro em meio de lobos era popular no judaísmo, porque precedia de Isaías 40, verso 11, que abre assim: como o pastor apacentará seu rebanho, em seu braço levará os cordeiros, e em seu seno los levará, pastoreará suavemente a las recém-paridas. Pero também aqui tem um dobro sentido, porque está falando também do peligro, porque o cordeiro entre os lobos sofre perigo. Devemos estar dependendo, sabe o quê? Da proteção do Senhor, dependendo da misericórdia do Senhor. Devemos ser prudentes, não sermos loucos, sermos prudentes, que o Senhor está nos enviando como cordeiro em meio de lobos. Então, sejamos prudentes. Verso 4 está dizendo aí: a nadie saludeis, porque os saludos de antigamente
irmã Ana Brenda. Tardava-se muito. As pessoas saludavam, davam seus beijos e cumprimentavam, como se fosse o seguinte aqui hoje: olá, Brenda, como estás? Aí depois, como está sua mamãe? Como está sua família? E vai perguntando. Pero a tarefa era urgente. Não poderia estar despistando, saindo do tema, saindo do enfoque. Então, por isso que Jesus estava falando aí, porque a tarefa era urgente, a missão era urgente. Então, se aqui entendemos essas coisas, não devemos estar despistados, devemos estar centrados. Não perdemos tempos com outras coisas que são inúteis à obra do Senhor. E no verso de número 8, está falando aqui o seguinte: em qualquer cidade onde entreis e os reciban, comei lo que os ponga delante, sanar os enfermos, em que ella haja, e diz ele: se ha acercado a vosotros o reino de Deus. Aqui, a sanidade divina, não? Sanar os enfermos, e dizer: acercado a vosotros o reino de Deus. A sanidade e o reino de Deus está de manos, porque quando chega a palavra do Senhor, chega a liberação. A pessoa que dá crédito à palavra do Senhor é liberado das tenebras. A pessoa que crê nesse mensagem é transformada sua vida. A pessoa que busca no Senhor sua salvação, o Senhor faz a obra por completa. Ele pode sanar o corpo, ele pode sanar a alma, ele pode sanar o espírito, pero a pessoa necessita abrir-se para ele. Então, se quando o predicador está predicando a palavra do Senhor, Deus pode estar sanando fisicamente, sanando emocionalmente e sanando espiritualmente. Então, se por isso que quando o evangelho está sendo predicado, os sinais estão confirmando esse evangelho. Amém? Então, se a sanidade divina e se acercado a vosotros o reino, a avenida do reino, então, e o ministério de sanidade está aí de manos. Verso de número 11: a um povo de vossa cidade, que se apegue em nossos pés, los sacudimos contra vosotros. Pero isto sabei, que o reino de Deus se ha acercado a vosotros. Então, antes de regressar à terra judia, eles deviam estar falando o seguinte: estivemos aqui e vosotros rechaçaram. Então, era como se fosse um ritual, uma costumbre de estar sacudindo o povo dos seus pés, como testemunho que aquela cidade, ou aquela família, ou aquela pessoa ha rechazado a mensagem do evangelho. Pero se queres sabendo que o reino de los cielos está se acercando, independente de las pessoas receber a mensagem ou rechaçá-la, Deus vai cumprir o que Ele tem proposto. E o que ocorre quando a pessoa rechaça esse mensagem? O verso 12 está aí: e os digo que naquele dia será mais tolerável o castigo para Sodoma que para aquela cidade. E Sodoma é conhecida como uma cidade pervertida, uma cidade de pecado, uma cidade de los gentiles, condenada por sua severa rechaço de mensagem. Quando a palavra do Senhor chegou ali, não aceitaram. Tudo ao revés, quiseram se acostar com os ángeles que estavam ali como mensageiro do sobrinho de Abraão. Sodoma era uma cidade pervertida que Deus destruiu por sua pecaminosidade extrema. Isso está em Gênesis 19. E o nome da cidade se usa a menudo como símbolo de perversidade e imoralidade. Então, esta cidade que rechaça a mensagem do evangelho será mais castigada do que Sodoma e Gomorra. Com tudo isso, quais são as lições que podemos estar ressaltando ou sacando aqui desse passagem que acabamos de ler? Número 1, o predicador tem que estar descargado de coisas materiais. Ele tem que estar aí para viajar ligeiro. Por isso não vai levar bolsa, não vai levar o Ford, não vai levar essas coisas. Isso agora é uma aplicação espiritual. As coisas do passado,
as coisas del viejo hombre. Devemos estar livre, leve, para poder caminhar em la palavra do Senhor. Então, não podemos estar nos aferrando às coisas da terra. Devemos estar pensando nas coisas do céu. Devemos ser fieles a Deus. Tem pessoas que se embaraçam aí nessas coisas da vida, militando nas coisas da vida. Pero Deus não nos chamou para isso. Não devemos nos liar com as coisas da vida. Amém? Estamos entendendo? Então, aí está o transmissor e o receptor do evangelho. O transmissor, que é o pregador, o discípulo, necessita estar livre, descargado dessas coisas, descargado das coisas materiais. E aquele que está recebendo tem que ser receptivo à mensagem do evangelho e aceitando o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Outra lição que devemos estar aprendendo aqui, que o discípulo, o pregador, se tem que se centrar-se em sua tarefa. É aquela parte que estava falando do saludo, não? E recordamos do passagem de Eliseu falando para Geazi, para levar seu bordão, para estar ali ressuscitando o filho de la Sulamita. Pero que ocorreu que o servo não tinha ali a unção para estar restaurando a vida deste ninho. Foi o próprio Eliseu que foi ali ressuscitar o filho de la Sulamita. Pero ele orientou a nada saludar, porque ele tinha uma missão, não poderia esperar. Às vezes nós outros, a parte de saludar aqui, saindo desse contexto, ponemos uma aplicação personal. Eu vou primeiro fazer minha universidade para poder estar fazendo a obra do Senhor. Não tem nenhum pecado de fazer uma universidade. Vale? O problema é se a prioridade de Deus está aí adelante e ponemos uma outra coisa para estar realizando, então se não estamos cumprindo a palavra do Senhor que habla, buscai o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos vendrão por andadura. Outra coisa que aprendemos que o predicador, o discípulo, não deve ter espírito mercenário, né? Que falou aqui, o que ponga de comer, coma, e não se quede muitos dias ali, para não ser pesado a esta casa que está ali cuidando desse missioneiro, desse discípulo, desse predicador. Não devemos estar explotando a fé das pessoas, não devemos estar sacando proveito das ovelhas, não devemos estar, sabe o que? Fazendo mercadeio da obra do Senhor e do reino de Deus. Claro que o Senhor falou aqui que o obreiro é digno de seu salário. Uma coisa é tu trabalhar e receber seu salário. Outra coisa é sacar proveito da fé e da bondade de los hermanos. Outra coisa que aprendemos é haver escutado a palavra de Deus conlleva uma grande responsabilidade. Por isso que falou que a cidade que escute a mensagem do Senhor e não aceita, o castigo para ela será pior do que para Sodoma. Então, aqui, nós outros que somos privilegiados de escutar a mensagem. Quantas vezes escutamos a mensagem de arrependimento, a mensagem de Jesus? E se um dia nós outros rechaçarmos isso, como se quedará no dia do juízo? Que vai nos restar? Outro erro terrível é o rechaço, a invitação do Senhor. Sabemos que Jesus ha venido para os suyos. Isso está em João 1. A los suyos vino, e a los suyos não o receberam, mas a todos os que o receberam, a los que creem em seu nome, lhes deu potestade de serem hechos hijos de Deus. O que crê em Hijo tem vida eterna, pero o que rehúsa creer no Hijo não verá a vida, senão que a ira de Deus está sobre ele. Então, se nós outros somos condenados pelo rechaço, porque és oferecido a oportunidade, és oferecido a salvação, e se a pessoa rechaça, porque o Senhor nos deu aí esse direito de elegir as coisas, pelo Senhor é responsável de enviar. Ele envia os 70, como enviou nesta época, ele aún envia pessoas para sua mies, para sua obra. Agora, você que está me escutando, pode estar rechaçando a invitação de salvação ou aceitando a invitação de salvação. Uma vez que aceito o Senhor Jesus Cristo, também tenho outra, aí já não é mais uma invitação, é uma ordenância.
ide por todo o mundo e predicai o evangelho a toda criatura. Se eu rechaço também isso, eu sou desobediente. Que o Espírito Santo esteja tocando em nosso coração, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, tanto para a salvação quanto para a grande comissão. E nesta hora eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade e que Deus nos bendiga com sua graça, com seu poder e com sua misericórdia. No nome de Jesus. Amém.